Boas-vindas ao meu guia completo para jogar Dungeons & Dragons em sua mais nova versão de 2024. Meu nome é Luiz Oliveira, jogo com esse sistema há muitos anos e decidi explicar a minha visão das regras para quem está pensando em começar a jogar D&D, quer se atualizar com as novas regras ou usar o vídeo como material de consulta quando precisar. Antes de começarmos, algumas ressalvas sobre esse conteúdo. Primeiramente, as regras explicadas aqui são exclusivamente as disponíveis no documento de referência do sistema 5.2.1, fornecido gratuitamente pela Wizards sob os termos da licença internacional Creative Commons. O link do material na íntegra está na descrição do vídeo. Ainda, esse é um conteúdo de fã, não oficial, permitido pela política de conteúdo de fã. Não foi aprovado ou endossado pela Wizards. Parte dos materiais utilizados são propriedades, inclusive, da Wizards of the Coast. As traduções de termos e trechos são livres e não seguem necessariamente as que saíram ou sairão em livros oficiais lançados em português do Brasil. Quanto ao conteúdo apresentado, eu quero ressaltar que não é o objetivo desse vídeo explicar o passo a passo de como criar um personagem, as classes do jogo em profundidade, nem mesmo cada perícia, talento, equipamento, magia, nem levar à exaustão todas as regras do jogo. A ideia é explicar as mecânicas gerais e a dinâmica do jogo. As demais informações você consegue lendo o livro do jogador e jogando bastante com diversas classes e builds disponíveis. Eu jogo D&D quinta edição desde 2014, na versão antiga ainda, e sempre que jogo eu descubro alguma combinação nova. As mecânicas apresentadas aqui são a base para um jogo de Dungeons & Dragons quinta edição. Vale ressaltar que essa é unicamente a minha interpretação das regras de D&D. Existem centenas de posts em fóruns, subreddits, discutindo a interpretação de regras desse RPG. Logo, eu não pretendo ser aqui o dono da verdade. Essas regras podem ser interpretadas de outras maneiras e o jeito que eu explico aqui é a forma que eu uso nas minhas mesas. Você pode conferir ou deixar possíveis erratas e interpretações diferentes dessas regras aqui nos comentários do vídeo. Feitas as devidas ressalvas, entenda que esse vídeo está organizado em 4 aulas. A aula 1 explica em detalhes o sistema de jogo com foco no uso do D20. A aula 2 fala sobre o uso de turnos na resolução de encontros e detalha os combates em D&D. A aula 3 detalha os equipamentos e custo de vida e na aula 4 eu explico o sistema de conjuração de magia. Agora vamos então direto aprender como jogar Dungeons & Dragons. Aula 1. O sistema de jogo. D&D é um jogo de interpretação de papéis com temática de alta fantasia medieval, focado em 3 tipos de desafios principais: combates, exploração e disputas sociais. Para jogar em grupo, um dos jogadores assumirá o papel de mestre e irá desempenhar um papel único na apresentação dos desafios citados e apresentando o mundo para os demais jogadores. A dinâmica básica de um jogo de D&D envolve o mestre descrever uma cena, os jogadores descrevem o que eles querem fazer ali naquela cena, ou como irão explorar o ambiente, interagir com outros personagens, ou lutar, e o mestre descreve ou narra os resultados, que podem depender ou não de rolagens de dados. Os jogadores irão interagir com o mundo ficcional através dos seus personagens, vamos chamá-los aqui de PCs. Os personagens em um jogo de D&D, sejam PCs ou outros, são representados numericamente através de fichas, que são blocos de texto e colunas que transcrevem o que eles são e o que eles podem fazer em um sistema de jogo. O personagem vai ser composto pelos seus atributos, proficiências, talentos, pontos de vida, classe de armadura, classe, origem, alinhamento, equipamento e seu nível. E nós vamos ver cada uma dessas coisas mais pra frente, então não se desespere se você não entende alguns termos que a gente está falando aqui no momento. Para se entender como jogar D&D, temos que internalizar bem 2 coisas principais: como os personagens são construídos e como as regras interagem com esses personagens. Primeiro, vamos focar em entender os personagens, começando pelos atributos. Todos os personagens em Dungeons & Dragons vão possuir 6 atributos que medem suas capacidades físicas e mentais, sendo elas a força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Você pode parar o vídeo por um instante e ler o resumo de cada uma delas aqui, mas os nomes são bem descritivos por si só. O atributo em si não representa tanta coisa assim no personagem, pois você pode, por exemplo, ser um personagem pequeno visualmente, mas com muita força e constituição. Os atributos se tornam relevantes de acordo com que eles se relacionam com o sistema D20 de regras para resolução de conflito. Vamos falar dele daqui a pouco. Ainda sobre esses atributos, eles podem variar numericamente de 1 a 30, sendo a média de 10 a 11. O mais importante é que desses valores irão se originar os modificadores de atributos. Esses sim são bastante utilizados durante uma sessão de jogo. Essa tabela aqui na tela mostra como os valores de atributos geram os modificadores de atributos, que por sua vez serão usados nos testes de atributo. Aliás, acho que essa já é uma boa hora para falarmos das mecânicas básicas do jogo, para a gente não acumular muito. Depois voltamos para falar sobre as demais coisas que constituem um personagem. Pois lembre-se, para dominar D&D você precisa saber como os personagens são construídos, como as regras interagem com esses personagens. O dado D20 é o centro das mecânicas do D&D.
Por isso, o conjunto de regras é popularmente conhecido como sistema D20. A letra D vem de dado e o 20 representa o número de lados de um dado. Esse aqui que eu estou mostrando agora é um dado D20, mas em jogos de D&D precisamos de 7 dados, sendo eles D4, D6, D8, D10, D12, o D20. Eu expliquei sobre os dados em um vídeo próprio que eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, vale conferir. Entenda que os jogadores querem fazer coisas com seus personagens no jogo, mas conflitos aparecem que impedem o que eles buscam, criando um impasse, onde nem sempre se sabe o resultado. A mecânica principal para resolver esses conflitos em jogos de RPG é usando dados, e em D&D isso é chamado do teste do D20, que quando usado de forma mais específica leva o nome do teste, como o teste de atributo, um teste de perícia, que na prática será ainda mais específico com o nome do atributo da perícia, como um teste de força, ou um teste de percepção, que é derivado da sabedoria, como a gente vai ver ainda, a gente não falou ainda das perícias nesse ponto. Um teste do D20 envolve o seguinte processo: joga um D20, adiciona ou subtrai modificadores, compara o total com o número alvo, que é chamado de dificuldade do teste ou classe de dificuldade ou só CD. Se o resultado final for igual ou maior que a classe de dificuldade, falamos que você passou no teste, ou seja, o teste é considerado um sucesso. Sucesso e fracasso em um teste D20 reflete diretamente na ficção do jogo. Vou aproveitar e mostrar um pequeno exemplo aqui para poder clarear um pouco as ideias. Esse é Gilbert, nosso novo personagem que vai ajudar nos nossos exemplos daqui para frente. Gilbert é um humano guerreiro de nível 1, os equipamentos básicos, como uma espada curta, escudo, armadura de couro e nada de moedas no bolso. Quebrado, o nosso jovem guerreiro iniciou sua jornada atrás de tesouro e glória, para recuperar a honra do seu clã. No seu primeiro dia como aventureiro, antes de sair da vila, Gilbert decidiu buscar pães para tomar um café, mas saindo de casa não viu um grande buraco recém-cavado para construir uma estátua e acabou caindo lá dentro. Para não gritar por ajuda e ficar envergonhado ali na vila, ele decide escalar e sair do buraco. Só que para complicar, o padeiro costuma vender todos os pães muito rápido nesse horário, e quanto mais tempo ele demorar para sair, maior o risco dele ficar sem pães. Como que a gente vai fazer isso usando o sistema D20? Sem pensar em detalhes da ficha do Gilbert, sabemos que ele tem 12 de força, o que representa um modificador de mais 1. Já vimos como os valores de atributos geram os modificadores de atributos. Se você ainda não entendeu bem, volta o vídeo e confere lá essa parte. Vamos definir como mestres desse jogo que esse buraco tem certas ranhuras na parede, com algumas raízes grossas aparentes, que não torna a subida tão difícil. Então estipulamos que a dificuldade do teste será 10. Rolamos então o dado D20, e o resultado é somado ao modificador mais 1 de força. O resultado é menor do que o valor da dificuldade. Gilbert falhou no teste. Ele tenta se agarrar a algo que parecia uma raiz, mas acaba se revelando uma minhoca gigante, e no susto ele solta e ele cai lá de cima. Essa tentativa levou 10 minutos no mundo do jogo. Gilbert está ficando sem tempo, assim ele vai acabar ficando sem pães. Ele decide tentar novamente antes de gritar por ajuda, rolando novamente o D20 mais o modificador. E agora sim, um valor igual ou maior revela um sucesso. Gilbert usa as ranhuras e raízes para escalar a parede, sujando sua roupa de terra. Ele chega na padaria todo sujo e suado, mas há tempo de comprar os últimos 3 pães disponíveis. Esse exemplo simples nos mostra como as regras dos testes de atributo interagem diretamente com a ficção. O que seria de Gilbert se falhasse mais vezes? Ficaria sem pães? Precisaria gritar por ajuda? Iria colocar a estátua por cima dele? Assim como feito com a força, todos os atributos podem ser testados em momentos de conflito onde o resultado é incerto, ou a falha pode gerar algo interessante. Agora que você já entendeu bem a dinâmica de um teste de atributo, vamos adicionar outra parte da mecânica que são os modificadores de proficiência. Cada um dos 6 atributos básicos gera uma lista de perícias derivadas, amplamente utilizadas em uma sessão de jogo. Ter a proficiência em uma perícia permite adicionar seu bônus de proficiência, que depende exclusivamente do nível do personagem ao seu teste. Essa tabela mostra as perícias do jogo, assim como os atributos das quais são derivadas. Essa outra mostra os bônus de proficiência, de acordo com o nível do personagem. Um personagem ganha perícias durante a sua criação e de acordo com o que pega níveis durante o jogo, dependendo da classe. Diferente dos modificadores de atributos, que podem ser negativos e atrapalhar um teste, as perícias somente adicionam bônus em rolagens, aumentando as chances de sucesso. Veja como é simples adicionar uma perícia ao teste com esse exemplo. Assim que comprou seus pães, o Gilbert notou que as suas 2 moedas de cobre haviam caído lá no buraco. E quando ele olhou pela porta, eles já tinham colocado a estátua no buraco, enterrando para sempre ali as suas moedas. Sem dinheiro, o padeiro pediu para ele dar uma olhada na padaria rapidamente enquanto ele saía. Assim poderia levar os 3 pães pelo trabalho. E Gilbert pegou a sua primeira missão.
Nisso chegou um personagem na padaria chamado Zeb, um goblin que vive por ali na vila. O Zeb chegou com um papo de que tinha encomendado com o padeiro um bolo e já tinha deixado pago e tal, e estava lá só para buscar. O Gilbert achou aquilo meio estranho e ficou observando o Goblin. Será que ele estava mesmo falando a verdade? Nós mestres então pedimos agora um teste de sabedoria de Gilbert, para perceber se o Goblin está mentindo. Porém, vamos usar juntamente a sua perícia em intuição, que é derivada da sabedoria. O Gilbert tem 14 de sabedoria, logo seu modificador é mais 2, e ele é proficiente em intuição. Ele adiciona seu bônus de proficiência ao teste. Como ele é nível 1, o seu bônus de proficiência é mais 2. Assim, o seu teste final vai ser um D20 mais 2 mais 2. Fizemos um teste atrás do escudo para o Goblin e a dificuldade ficou em 12. Rolamos o dado e somamos o nosso modificador de mais 4. E temos o valor maior que a dificuldade. Gilbert percebe que o Goblin está mentindo e manda ele sair dali, antes que ele chame os guardas. Zeb sai, tornando-se inimigo de Gilbert daqui para frente. Um teste de força pode adicionar um bônus pelo atletismo, de inteligência, um bônus por história e assim por diante. Depende do que está acontecendo na ficção do jogo. É importante destacar que o bônus de proficiência é adicionado uma única vez à rolagem. Logo, se um personagem for proficiente em atletismo e acrobacia e falar que vai escalar uma parede usando seus músculos e fazendo saltos acrobáticos, não vai somar o bônus 2 vezes, vai usar só um deles. São o mestre do jogo e a cena que está acontecendo que vão determinar ali qual perícia que vai ser utilizada. Só mais um detalhe, os personagens podem ser proficientes com equipamentos também, envolvendo armas e ferramentas. Esses adicionam o bônus de proficiência ao teste envolvendo esses equipamentos, quando eles são utilizados. Note que um teste de atributo é pedido quando o personagem quer fazer alguma coisa ativamente. O Gilbert, ele queria escalar o muro e também queria ler a expressão do Goblin. Mas quando o personagem precisa agir por um reflexo ou resistir a uma ameaça, nesse caso, utilizamos as jogadas de salvamento, normalmente chamadas de save somente. Apesar do nome, as jogadas de salvamento são feitas exatamente iguais aos testes de atributo, porém não usam as perícias. No caso de saves, o personagem é proficiente diretamente no atributo. Um dos saves mais comum é o de destreza. Vamos chamar o Gilbert aqui novamente para explicar com um exemplo. Continuando nossa jornada, o padeiro voltou e como a padaria estava em ordem, ele deixou o Gilbert levar os pães. Feliz com a recompensa, ele voltou para sua casa. Porém, no caminho, Zeb, o Goblin, tinha montado uma pequena armadilha para se vingar, amarrou uma corda tensionada em uma árvore e deixou um laço oculto no caminho de Gilbert. Nosso jovem aventureiro, com um saco de pães na frente do rosto, não viu a armadilha e quando percebeu já tinha pisado no laço que vinha para se fechar em direção ao seu tornozelo. Nesse caso, nós mestres do jogo podemos pedir para Gilbert não um teste de perícia associado à destreza, como acrobacia, mas sim vamos testar o reflexo de Gilbert em tirar o pé do laço antes que ele se feche. Nesse caso, pedimos um save de destreza e definimos uma dificuldade. Aqui vai ser 8. A armadilha não é muito elaborada e foi feita às pressas. Note que guerreiros, a classe de Gilbert, não são proficientes em saves de destreza, e sim de força e constituição. Logo, ele joga somente um D20 e compara o resultado com a nossa dificuldade. Nesse caso, como o resultado foi igual ou maior, ele passou no teste, tirando o pé com reflexo a tempo de ver Zeb correndo para um arbusto após ver seu plano fracassado. Note que ele jogou somente um D20 porque o modificador de destreza dele é 0. Por isso ele jogou somente um D20, mas ele poderia jogar um D20 mais o modificador do atributo se fosse um save de outros atributos. Jogadas de salvamento também são bastante utilizadas para reduzir o dano ou evitar efeitos de poderosas magias. Uma outra variação das rolagens do D20 envolve vantagem e desvantagem, seja para teste ou salvamento. A vantagem faz com que se jogue 2D20 e se pegue o resultado maior, enquanto a desvantagem faz com que se role 2D20 e se pegue o resultado menor. O restante é a mesma coisa. Habilidades, magias e o que está acontecendo no jogo irão determinar e dar o contexto se um teste tem vantagem ou desvantagem. Só que os jogadores irão pedir de forma recorrente se um teste pode ter vantagem. É melhor se acostumar a dizer não. É importante notar que vantagem e desvantagem se anulam, mesmo que se tenham várias vantagens e uma única desvantagem ou vice-versa. Em D&D, os personagens podem ter algo chamado de inspiração do herói também. É um ponto dado pelo mestre ou ganhado por regras que permite ser gasto para rolar novamente um dado e usar o novo resultado. Parece uma vantagem, mas pode ser usado em qualquer dado e tem que usar o segundo dado que sair. Uma mecânica que você já deve ter ouvido falar aí no RPG são os críticos, é quando você tira 1 ou 20 no dado. Os críticos valem somente para jogadas de ataque, como vamos ver na seção de combate, e não afetam o teste de atributos ou saves. Logo, não adianta você tirar 20 no dado se a dificuldade do teste de força e atletismo para levantar algo muito pesado como um gigante de gelo for 30. A não ser que você seja um personagem épico que acumule mais 10 de força no teste. Então sim, é possível levantar um gigante de gelo usando os braços em D&D, mas não com um crítico no dado somente. E parabéns, você completou a aula 1. Agora iremos partir para a aula 2, onde falaremos na prática como é a dinâmica de um jogo de Dungeons & Dragons dentro de uma sessão. Preparado? Vamos lá!
Aula 2. Como jogar Dungeons and Dragons 5ª edição, turnos e combate. Agora que você já entendeu bem como funciona o sistema D20 e as diferentes formas de testes envolvendo esse dado e seus modificadores, é hora de falar sobre pontos mais específicos. Nessa etapa, nós iremos falar da organização básica do jogo em turnos e rodadas, estrutura que será utilizada em momentos de conflito, sejam combate, exploração ou interação social. Depois, vamos falar mais especificamente de combate, um dos tipos de conflitos mais comuns. Uma sessão de D&D normalmente corre bem solta em alguns momentos, onde os jogadores conversam livremente entre seus personagens, interagem com personagens não jogáveis, também chamados de NPCs, fazem planos, compram coisas para comer em uma taverna, etc. Porém, sempre chega um ponto em que tudo que estava calmo e tranquilo muda e um conflito aparece. Quando isso acontece, chamamos isso de um encontro. Os encontros mais comuns são de combate, mas exploração e interação social também podem ser tratados como encontro. Sempre que temos um encontro, o jogo passa daquele modo livre de conversa para algo mais estruturado e estratégico. Daí que entram os turnos e rodadas. Quando o jogo entra nesse modo, espera-se que cada personagem vai ter um turno para se fazer dentro de uma rodada. Os jogadores controlam o turno dos seus personagens e o mestre vai controlar o turno das outras fontes do encontro, que, como dito, pode ser monstros, uma armadilha ou um rei que precisa ser convencido de algo. No início de um encontro, normalmente é rolada a iniciativa, que nada mais é que um teste de destreza que já vimos anteriormente como se faz. Os valores rolados são ordenados do maior para o menor e determinam a ordem dos turnos dentro daquele encontro. Depois que todo mundo agiu, termina a rodada e começa tudo novamente, até que o encontro se resolva. Antes de falar sobre o que dá para fazer em um turno, vamos só introduzir nosso exemplo e já fixar a dinâmica de jogo livre passando para o encontro. Vamos chamar nosso amigo Gilbert novamente. De café tomado e barriga cheia de pães, Gilbert já pode seguir a sua viagem. Ele viu no quadro da vila que o aldeão estava precisando de ajuda para entregar uma encomenda na vila vizinha e faria um generoso pagamento de 5 peças de prata para quem levasse. Nosso jovem e inexperiente aventureiro aceitou a missão e deixou a cidade. Porém, meio sol depois que pegou a estrada, ele foi emboscado por Zeb. Fora da civilização, só restou vencer o conflito. Ele entrou então em um encontro. Aqui já estamos tendo uma visão de um mapa de batalha, tipicamente usado para facilitar o entendimento de todos sobre o que está acontecendo durante o encontro. Vemos que ambos estão a uma certa distância entre eles, e o cenário com algumas árvores. A primeira coisa foi jogar a iniciativa de ambos e colocar na ordem. Pelo jeito, Zeb vai agir primeiro. Ele fecha os punhos e corre em direção a Gilbert para atingi-lo com um soco, mas vamos seguir daqui em um outro momento quando formos falarmos de combate. Primeiro, vamos falar sobre o que é possível fazer em um turno. Depois voltamos aqui nessa cena. Aguenta aí, Gilbert. Durante o encontro, um personagem pode fazer até essas 4 coisas em seu turno, mas não precisa fazer todas. Uma ação bônus, uma reação e deslocar a sua velocidade. Além disso, pode se comunicar livremente e interagir com um objeto ou recurso do ambiente, como abrir uma porta. O jogo apresenta uma lista de ações que podem ser feitas. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas, pois são importantes e muito utilizadas durante o encontro. Atacar. O personagem ataca usando uma arma ou desarmado. Lembra o Goblin correndo para atacar o Gilbert? Ele usou a ação de atacar depois de usar seu deslocamento. Correr. A ação de correr permite um deslocamento extra, igual à sua velocidade. Ou seja, você pode andar o dobro do seu deslocamento em um turno. Desengajar. Existe uma coisa em D&D chamada de ataque de oportunidade. Vamos falar melhor quando falarmos de combate. Mas basicamente, se você sair da frente de um oponente sem usar a ação de desengajar e vocês estiverem corpo a corpo, ele pode te atacar usando a reação dele. Esquivar. Quando você está esquivando, os ataques têm desvantagem contra você e você faz os saves de destreza com vantagem. Mas se a velocidade for zerada ou o personagem cair incapacitado, perde o efeito. Ajudar. Concede vantagem para um aliado atacar ou tenta estabilizar alguém que está morrendo. Esconder. Permite um teste de destreza ou furtividade. Procurar. Permite um teste de percepção e suas perícias. Estudar. Permite um teste de inteligência e suas perícias. Utilizar. Pode usar um objeto não mágico. Lembre-se que os personagens podem interagir com o objeto sem gastar ação. Isso aí é só quando quer interagir com o segundo objeto. Preparar. Você pode agir fora do seu turno da iniciativa, mas para isso você precisa preparar uma ação e deixar claro um gatilho para ela. Se o gatilho ocorrer, ativa a sua ação, mesmo que seja no turno de outra pessoa. Se não tiver o gatilho, aí não tem a ação. Essa não é uma lista completa e muitas outras ações podem ser feitas no jogo, tanto por parte das classes, talentos, magias de monstros e personagens, assim como da imaginação dos jogadores. O importante é que isso determina que só é possível fazer uma coisa por vez em um turno, além de, claro,
do seu deslocamento e da sua ação bônus. Aliás, vamos falar dela. A ação bônus é requisitada em vários recursos de classe, magia e habilidades. É como se fosse uma ação extra no seu turno, além da sua ação principal. É importante deixar claro que só é possível usar uma ação bônus se alguma habilidade de classe ou alguma coisa deixar bem claro lá que precisa usar a ação bônus. Não é uma desculpa para fazer uma ação mais rápida, fazer alguma coisa do tipo. Tem que estar bem claro lá falando que usa uma ação bônus. Durante uma rodada de um encontro, o personagem também pode ter uma reação, que a mais comum é dar um ataque de oportunidade. Como dito antes, reações podem ser feitas fora do turno, desde que o efeito que causa deixe claro que usa a reação para isso e qual o gatilho. Agora nós já abordamos detalhadamente como funcionam os turnos e rodadas em um jogo de D&D. Também falamos do que é possível fazer em um turno, como as ações, ação bônus, se mover e usar reação. Usando esses princípios, vamos falar agora sobre uma das partes mais importantes de D&D, que são os combates. Para isso, vamos voltar e descongelar nossa cena do Goblin Zeb atacando o nosso aventureiro Gilbert, lá na estrada fora da cidade. Veja que até aqui você já deve entender a dinâmica de um encontro. Eles rolaram a iniciativa e essa é a primeira rodada do encontro. O Goblin correu em direção a Gilbert, mas veja que correr faz parte da narrativa, não que ele usou a ação correr para dobrar seu deslocamento. E quando ele estava perto o suficiente, ele usou a ação dele para atacar desarmado, pois ele só queria brigar mesmo, ele não queria assassinar o nosso amigo. Ele acaba errando o golpe, e agora é a vez de Gilbert. Vamos ver através dele como um personagem do jogador pode agir durante um combate. Gilbert ele usa a sua ação livre de interagir com objetos para sacar o seu bastão. Ele não quis puxar a espada, pois também ele não tem intenção de ferir mortalmente o Goblin. Um ataque em D&D envolve um teste de atributo como qualquer outro, sendo esse um teste de força para ataque corpo a corpo, de destreza para ataque à distância. As magias também, algumas pedem teste para atacar. Nós não usamos perícias aqui, mas sim a proficiência com a arma utilizada e a dificuldade é definida pela classe de armadura do alvo, ou a CA. A CA depende da armadura que está sendo utilizada. O Goblin não está usando armadura. Logo, a sua CA é 10 mais a sua destreza, um total de 12. Como o Gilbert é um guerreiro, ele tem proficiência com arma simples. Logo, ele já tem mais 2, que é o bônus de proficiência. Ele tem também mais 1 de força. Com isso, o seu ataque é 1d20 mais 3, contra a CA do 12 do Goblin. Quando ele acerta o ataque, a próxima etapa é rolar o dano do ataque, que são coisas diferentes. Guarde essa dinâmica. Primeiro, rola para ver se acerta. Se acertar, rola o dano. Como está usando o bastão com as duas mãos, e o bastão é uma arma versátil, ele causa um dano de 1d8 mais 2 no Goblin, já que somamos o modificador ao dano, mas não o bônus de proficiência. Ele tem maestria no bastão, uma habilidade da arma chamada de derrubar. Ele então usa a habilidade e o Goblin falha no save de constituição e cai de bruços e com um calombo na cabeça. O Gilbert decide não fazer mais nada nesse turno e é o fim da rodada. O Goblin no chão e com a cabeça doendo, de levantar e sair correndo para a floresta. Veja que o Gilbert poderia dar um ataque de oportunidade nele, mas decide deixá-lo ir. Com um dos lados desistindo, esse é o fim do encontro. O jogo volta então para uma fase mais livre e Gilbert segue sua viagem. Viu como um combate pode ser simples em D&D? Agora que você entendeu a ideia geral de combates, vamos passar mais detalhadamente para não deixar nada para trás. Qualquer dúvida, lembre-se sempre de usar a seção de comentários aqui do vídeo. Recapitulando, um combate é então um tipo de encontro. Primeiramente, nós definimos o posicionamento dos personagens envolvidos no campo de batalha. Depois, rolamos a iniciativa, que nada mais é que um teste de destreza. Se inicia então uma rodada e os personagens têm os seus turnos em ordem, até o fim daquela rodada. E assim se repete até se encerrar o encontro. Uma peculiaridade na iniciativa é que personagens podem estar surpresos no início de encontro. Um personagem surpreso, ele tem desvantagem na sua jogada de iniciativa, ou seja, ele vai jogar 2d20 e pegar o resultado menor, como já vimos. Durante o turno, o personagem pode se mover sua velocidade, mas tem alguns terrenos que tornam mais complicado o deslocamento, que são chamados de terreno difícil. Em terreno difícil, o personagem anda somente metade do seu deslocamento. Ainda sobre se deslocar, o personagem pode quebrar seu deslocamento entre ações, ação bônus e uso de objetos. Ou seja, ele pode andar um pouco, fazer alguma coisa, andar mais, fazer outra coisa, desde que ainda tenha deslocamento para gastar. Uma regra engraçada é que um personagem pode se jogar de bruços no seu turno sem usar ação ou gastar velocidade. É literalmente essa cena aqui do Senhor dos Anéis. Isso pode ser útil caso esteja sendo alvejado por ataques à distância, já que criaturas de bruços são atacadas com desvantagem de longe. Quando pensamos no campo de batalha, uma coisa relevante são os tamanhos das criaturas envolvidas. De acordo com o tamanho,
eles irão ocupar um certo espaço do campo de batalha. Essa imagem mostra como as criaturas ocupam o campo de batalha. Os quadrados estão em pés. Vale ressaltar que a unidade básica de medida de D&D é de 5 pés por quadrado. Caso uma criatura esteja atrás de alguma cobertura, isso também pode beneficiar no combate. Coberturas garantem bônus de CA, sendo que meia cobertura dá um bônus de mais 2, 3/4 um bônus de mais 5, e quando em cobertura total, não pode ser alvo de ataques direcionados diretamente. Essa imagem mostra também legal os tipos de cobertura. Quanto aos ataques, um personagem pode atacar de perto e de longe, usando armas e magia. Ataques à distância possuem um limite em que podem atingir, pode ser chamada de distância normal. Algumas armas têm uma distância acima do normal, mas esses ataques são feitos com desvantagem. Não é possível atacar alvos acima da distância mostrada, seja para armas ou magia. Quando falamos de ataque corpo a corpo, estamos nos referindo a uma distância de 5 pés entre o atacante e o alvo, apesar que algumas armas e monstros atacam corpo a corpo, mesmo com uma distância um pouco maior que 5. Quando os combatentes estão envolvidos em um combate corpo a corpo, para sair é necessário usar uma ação de desengajar ou alguma habilidade específica para não levar um ataque de oportunidade. Como a gente está falando de combates aqui, pode acontecer muito comum em D&D, ficar um lado atacando o outro e ninguém acertar ninguém, ficar atacando, errando, mas em algum momento alguém vai encaixar um golpe e aí vai entrar então os pontos de vida. Pontos de vida ou HP determinam a durabilidade de um personagem e a sua vontade de viver. Quanto mais HP, mais difícil é de matar um personagem. Lembra-se lá atrás que falamos sobre os dados críticos, que não servem para teste de atributos e para saves? Então, aqui eles funcionam. Tirar um crítico, ou seja, um 20 no D20 em um ataque, é acerto automático, independente da CA do alvo. Além disso, os dados de dano envolvidos no ataque são dobrados, ou seja, muito mais dano também. Se for uma falha crítica, ou seja, tirar 1 no D20, daí erra automático também. De acordo com o que se vai tomando dano, o HP vai diminuindo, e quando chegar a 0, o personagem cai no chão desmaiado, agonizando e morrendo. Existem alguns casos em que o personagem morre instantaneamente, quando toma um dano massivo que reduz o HP a 0 e o restante seja igual ou passar o seu número de pontos de vida máximo. Fora isso, ele cai no chão desmaiado e começa a rolar os saves de morte. A cada turno caído, deve-se rolar um D20. Se tirar 10 ou mais, ganha um sucesso no save de morte. Se conseguir 3 sucessos, está estabilizado e fica ali desmaiado com 0 de vida, mas não morre e não precisa fazer mais teste. Se tiver 3 falhas, o personagem morre. Se rolar 1, conta 2 falhas, enquanto se rolar 20, você ganha um ponto de vida e se estabiliza. Aliás, ganhar pontos de vida de qualquer forma faz o personagem se estabilizar e recobrar a consciência. Personagens podem ter diversas condições que afetam suas respostas em combate, como desacordado, envenenado, de bruço. Consulte o livro para entender bem cada uma dessas condições, pois são recursos táticos valiosos durante o combate. E assim concluímos a aula 2. Você deve estar bastante por dentro aí sobre como funcionam os combates e os turnos em D&D. Vamos falar um pouco sobre os equipamentos na aula 3. Nos vemos lá. Aula 3, equipamentos e custo de vida. Nosso amigo Gilbert, enfim, voltou da sua missão de entrega e está agora com suas incríveis 5 peças de prata no bolso. Ele decidiu então pagar as suas contas de vida e usar o restante para comprar novos equipamentos. Fazendo as contas, ele percebeu que suas moedas dariam para viver somente 5 dias em condições bem insalubres e não compravam nem uma flecha. Ele foi enganado, precisa lembrar de receber em ouro as suas próximas missões. Equipamentos são essenciais na vida de um aventureiro, e a maioria deles vai sair em missões atrás de ouro e glória, além de salvar o mundo em alguns casos. Equipamentos em D&D possuem um detalhamento bem interessante, tornando quase uma simulação. Vamos começar essa sessão falando sobre as moedas do jogo. Temos basicamente 5 tipos de moedas nesse jogo, sendo elas de bronze, prata, eletro, ouro e platina. Elas se relacionam como mostrado nessa tabela. As mais usadas são peças de ouro, prata e cobre, e muitos mestres decidem por usar somente moedas de ouro em seus jogos, para facilitar o cálculo. A vantagem de colocar moedas menores é trabalhar com o peso dos tesouros. Será que vale a pena tentar transportar 5.000 moedas de cobre do covil do dragão, que está desabando, para fora? É uma escolha para os jogadores. Com ouro é possível comprar armas, armaduras, ferramentas, itens de aventureiro, materiais para magias, montarias, veículos e gastar com os custos de vida básicos ou luxuosos. Também é possível usar as moedas para contratar auxiliares. Resumindo, você vai querer ouro na hora que você estiver jogando D&D para poder adquirir coisas ali no jogo. A forma mais tradicional de conseguir tesouros em D&D é sair para os ermos e adentrar subterrâneos profanos e perdidos no tempo, conhecido como dungeons. Labirintos de corredores e salas que escondem mistérios e a promessa de riqueza, mas que guardam também armadilhas mortais e criaturas de pesadelos. Fazer missões da civilização também pode gerar um certo dinheiro, e combater o mal maior, que é destruir o planeta,
também pode resultar em uma vida luxuosa. Vamos ver agora como funcionam os itens, começando com as armas. As armas em D&D possuem categorias, a distância que acertam, se é perto ou longe, o dano que causam, propriedades e maestria, que é algo novo adicionado na edição de 2024. A categoria vai dizer se uma arma é simples ou marcial, que define quais classes podem usá-las de acordo com a proficiência. São 10 propriedades no total, sendo que uma arma pode ter mais de uma delas. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. Munição indica que a arma precisa estar carregada para fazer um ataque à distância. Finesse permite fazer um ataque usando o modificador de força ou o modificador de destreza. Leve indica que quando você faz um ataque em sua ação usando uma arma leve, você pode fazer um ataque extra no mesmo turno com uma arma leve diferente da que usou no primeiro ataque, mas não adiciona um modificador nesse segundo ataque, a não ser que seja negativo. Carregar indica que a arma precisa ser recarregada entre os disparos. Distância é até onde os ataques à distância podem chegar. Uma arma com alcance indica que adiciona 5 pés quando atacam com ela. Arremesso informa que você pode arremessar essa arma com um ataque à distância e pode puxar essa arma como parte do ataque, mas usa a mesma habilidade do ataque corpo a corpo. Duas mãos são armas que precisam estar em duas mãos para atacar. E por fim, versátil mostra armas que podem ser usadas em uma ou duas mãos. Agora vamos falar um pouco das propriedades de maestria das armas. Nós temos aqui 8 maestrias com armas. Cada arma tem uma maestria que é utilizada por personagens que têm esse recurso, como a habilidade Maestria com Armas do guerreiro. Falando agora de cada uma delas. Rachar. Se acertar uma criatura corpo a corpo usando essa arma, pode atacar outra criatura em 5 pés da primeira em que você acertou. Se acertar, toma o dano sem adicionar modificador, só se for negativo. E só pode fazer esse ataque extra uma vez por turno. Arranhar. Se errar o ataque, pode dar dano no alvo igual ao modificador da habilidade que usou para fazer o ataque. Talho. Quando faz um ataque extra usando a propriedade leve de uma arma, pode fazer esse ataque como parte da ação e não como uma ação bônus. Só pode um por turno. Empurrar. Se acertar com a arma, pode empurrar o alvo até 10 pés em uma linha reta, se o alvo for grande ou menor. Atordoar. Se acertar a criatura com essa arma, ela tem desvantagem no próximo ataque antes do começo do seu próximo turno. Lentidão. Quando acerta e dá dano com essa arma, pode reduzir a velocidade do alvo em 10 pés até o início do seu próximo turno. A redução não passa de 10 pés. Derrubar. Quando acerta, pode forçar um save de constituição, e se falhar, o alvo cai de bruço. Desorientar. Se acertar e dar um dano ao alvo, tem vantagem no próximo ataque até o final do seu próximo turno. Existe uma longa lista de armas em D&D. Elas estão organizadas em uma tabela que mostra o nome, a quantidade e o tipo de dano, propriedades, maestria, o peso e o custo. Vale conferir na hora que você estiver montando um personagem. Além das armas, os personagens também precisam de armaduras para suas aventuras, para se proteger dos ataques das coisas que vêm para cima deles. As armaduras possuem categorias, classe de armadura, força necessária para usar e a influência na furtividade. As categorias são leves, médias e pesadas e determinam o tempo que demora para vestir e retirar. Cada armadura gera também uma classe de armadura para o personagem, que vai ser o número-alvo quando o alvo quiser acertá-lo com um ataque. Algumas armaduras precisam de um valor de força para serem vestidas, sem deixar o personagem lento, como uma armadura de placas que precisa de força 15. Esse valor é o atributo força e não o do modificador. Por fim, algumas armaduras geram desvantagem em teste de destreza e furtividade. A tabela de armaduras está organizada de forma a mostrar o nome da armadura, a CA que gera, a força necessária e se modifica a furtividade, o peso e o custo. Temos também as ferramentas e equipamentos de aventureiros, que podem ser usadas de forma criativas e inusitadas durante o jogo. Além dos equipamentos, os personagens também precisam pagar certas moedas por dia de acordo com o estilo de vida que querem manter, que varia de 1 moeda de prata, só para as necessidades básicas, até 10 moedas de ouro para uma vida de aristocrata. Parabéns, você concluiu mais uma aula e está muito perto de masterizar Dungeons and Dragons. Na próxima aula vamos entender de forma definitiva o sistema de magias de D&D. Até logo! Aula 4. Conjuração de magia. Com o cenário principal focado em alta fantasia medieval, uma das coisas mais emblemáticas de D&D é a presença de magia no universo. Usando diferentes fontes, os personagens conseguem conjurar uma variedade de magias em diversos níveis de poder, com foco na destruição, enganação, cura, deslocamento e tantas outras formas criativas que jogadores de todo mundo já usaram para superar ou gerar conflitos em uma sessão de jogo. Mas apesar da magia ser bem conhecida em cenários de D&D,
principalmente os oficiais, ela não costuma ser muito acessível para a população. Existem alguns magos poderosos ou outros sim, mas não é algo que todas as pessoas têm acesso. Magos e outros conjuradores podem cobrar pelos seus feitiços em vilarejos e cidades, com valores que podem ser exorbitantes para magias mais poderosas. A magia também pode estar impregnada em itens, formando os chamados itens mágicos, bastante raros e com efeitos diversos. Nessa aula vamos falar sobre os preços de se contratar magias, como funcionam os itens mágicos, que podem incluir aí poções e pergaminhos. Depois iremos detalhar o sistema de magias e como funciona o ganho e consumo desse poderoso recurso por personagens no quesito ficha. Primeiro, falando rapidamente do custo, se encontrados em vilas e cidades, conjuradores podem cobrar por seus serviços. A tabela sugere alguns preços de acordo com o nível da magia. Aqui você já pode perceber que magias em D&D são organizadas por níveis, indo desde truques, que são magias mais simples e podem ser conjuradas quantas vezes quiser durante um dia, até magias de nível 9, extremamente poderosas. Os personagens que têm a habilidade de conjurar magias ganham magias em poder e em quantidade de acordo com o que ganham os níveis. O que define quem pode usar magia é primeiramente a classe do personagem, mas monstros seguem uma regra própria e as magias aparecem em suas fichas. Quanto aos itens mágicos, eles dificilmente são encontrados para comprar e precisam ser achados em locais perdidos no tempo, como o dungeon. Um item mágico precisa ser identificado para saber o que ele faz. Existe uma magia chamada Identificar que faz isso de forma mais rápida, mas ficar um descanso curto analisando o item em contato físico com ele também é suficiente para compreender o item, mas não percebe maldições se tiver alguma. Usar o item pode ajudar a identificá-lo também, mas pela conta e risco do grupo. Durante o descanso curto também é possível criar um vínculo com o item que precise ser sintonizado, mas não pode ser o mesmo descanso usado para identificar o item. Pode se sintonizar com até 3 itens por vez, e se o personagem morrer ou o item for para muito longe, a sintonização acaba. Os itens mágicos precisam ser vestidos corretamente para ativar os seus efeitos e em pares quando for necessário, como luvas precisam estar nas mãos, anéis precisam estar nos dedos, armaduras vestidas e escudos amarrados ao braço. Esses itens eles são itens mágicos, né? Eles podem se ajustar ali ao tamanho da pessoa, ao tamanho da mão da pessoa, quem está usando, tudo isso são itens mágicos, no final das contas. Poções e pergaminhos são categorias únicas de itens mágicos que podem ajudar na jornada de aventureiros. Poções podem ter diversos efeitos, como recuperar pontos de vida, conceder invisibilidade ou a força de um gigante por um tempo, enquanto pergaminhos são utilizados para escrever magias neles que podem ser usadas durante o jogo. Agora vamos falar do sistema de magias de D&D. Preste bem atenção, pois pode parecer um pouco complexo em uma primeira vista, mas você vai perceber que é bem simples depois que se entende a dinâmica. Para nos ajudar a entender como funciona esse sistema, vamos começar explorando uma magia em D&D e ver quais elementos estão presentes nela. Aqui nós temos as informações da magia Mãos Flamejantes, uma magia bem conhecida e comum em aventuras de D&D. É assim que você vai encontrar a descrição de uma magia em um livro de regras, não necessariamente nessa ordem, mas as informações que estão presentes. Você vai encontrar o nome da magia, o nível dela, a escola de conjuração e quais classes podem utilizá-la. Em um outro bloco, observamos o tempo de conjuração, no caso aqui usam uma ação, a distância, os componentes necessários e a duração. Todas essas informações são muito relevantes para a magia, não pule nenhuma delas. Temos também a descrição completa do que a magia faz. Em alguns casos, a magia pode ser usada em um slot de magia de nível superior, o que é mostrado em sua ficha também. Você pode acabar não sabendo o que significa certas coisas aqui nessa ficha, mas vamos falar de cada uma delas agora, para quando você olhar essa magia novamente, entenda tudo o que está escrito aqui para usar na hora do jogo. Vamos começar pelo nome da magia. Apesar de não influenciar mecanicamente, o nome ajuda a visualizar o que a magia faz. Se a gente vê as próprias mãos flamejantes, a gente já imagina um personagem ali com as mãos pegando fogo para poder usar a magia. O nível da magia representa o seu poder. Lembra que já falamos que as magias podem ir de truques até magias de nível 9? A grande confusão que muitos jogadores de D&D iniciantes têm é a diferença entre o nível de uma magia e o nível do slot de magia. Entenda, as magias vão do nível 0, também chamado de truques, ao nível 9. Os conjuradores só conseguem usar magias de nível 0 à vontade. Quanto às magias que têm nível, eles têm uma quantidade limitada de usos por dia. Essa limitação são os próprios slots de magia. O nível em uma classe do personagem indica o número de slots de magia que ele tem, por nível de classe. Quando o personagem usa uma magia de nível, ele gasta um dos seus slots de magia correspondente ao nível da magia utilizada. Vamos ver um exemplo prático através da tabela de conjuração do mago, mostrado na tela.
Aqui você consegue ver todos os recursos da classe Mago. A primeira coluna mostra os níveis. Personagens em D&D vão do nível 1 até o nível 20. Depois mostra o bônus de proficiência, que é adicionado aos testes e que vimos lá na aula 1. Volte lá caso queira relembrar. Veja como o bônus aumenta com o nível do personagem. Temos também uma coluna somente com os recursos de classe. Isso mostra o que o mago ganha cada vez que sobe de nível. Note que ele já ganha a habilidade de conjurar magias no nível 1. As demais colunas falam sobre a conjuração de magia. A coluna de truques mostra o número total de truques que o mago sabe. Lembre-se que truques podem ser usados de forma ilimitada e não gastam slots de magia. Depois temos uma coluna de magias preparadas. Terminando aqui, eu vou explicar sobre a preparação de magias e voltamos nessa coluna. Mas o nosso foco agora é nessa parte aqui, dos slots de magia por nível de magia. Vamos focar nossa visão só nessa parte. Entendendo ela, você pode interpretar uma tabela de slots de qualquer outra classe de D&D. Aqui nós temos o nível do personagem mago, ou nível de mago, e como ele se relaciona com os slots disponíveis. No topo da tabela temos os níveis das magias, que vão do nível 1 ao nível 9, como a gente já falou anteriormente. Cada linha mostra o número de slots de magia que o mago tem naquele nível, para cada nível de magia. É interessante notar duas coisas aqui. Primeiro, o mago ele ganha magias de nível mais alto de acordo com que ganha níveis de mago. Segundo, o mago ganha uma maior quantidade de slots de magia, de acordo com que ganha níveis de mago. No nível 1, o mago tem 2 slots de magia de nível 1 e nenhum slot de magia de nível 2 para cima. Veja que ele também tem 3 truques. Logo no nível 1, o mago poderá usar somente 2 vezes magia de nível 1 da sua lista de magias preparadas, que no caso são 4 magias, como mostrado na tabela. Quando então ele não poderá mais usar magias de nível até que recupere slots de magia de alguma forma. Truques eles podem continuar usando. No nível 3, o mago já tem 4 slots de nível 1 e ganha também 2 slots de nível 2. Assim, ele ganha acesso a magias de nível 2, um pouco mais fortes. Sua lista de magias preparadas aumenta também para 6 no total. Já vamos falar para a preparação de magia. No nível 3 de mago, um personagem pode usar, então, 4 vezes magia de nível 1 e 2 vezes magia de nível 2, antes das suas magias acabarem e ele precisar recuperá-las de alguma forma. A forma mais comum de recuperar slots de magia é realizar um descanso longo, que recupera tudo. Focando rapidamente na coluna de magias preparadas, o mago tem uma peculiaridade de que ele tem um grimório, um livro onde suas magias estão escritas. No início de todo dia, o mago precisa estudar suas magias para usá-las. Isso chama preparar as magias. Outras classes também precisam preparar magias, enquanto alguns podem usar da lista completa da classe. No nível 1 de mago, quando se prepara 4 magias de nível 1, e se tem 2 slots de magia de nível 1, significa que o mago pode usar 2 vezes suas magias dentre qualquer uma das 4 disponíveis que ele preparou, inclusive repetir a mesma magia. Só para aprofundar o exemplo, veja que o mago no nível 1 começa com 6 magias de nível 1, que estão anotadas no seu grimório. Escolhemos aqui que ele vai ter as magias Detectar Magia, Queda Leve, Armadura Mágica, Mísseis Mágicos, Dormir e Onda de Trovão. Então, o mago sabe 6 magias no nível 1, mas ele só pode preparar 4 delas no nível 1 de mago. Logo, no início de cada dia, o jogador precisa escolher dentre as 6, 4 que ficarão disponíveis para utilizar. Ele não poderá utilizar as outras 2 que não foram preparadas, a não ser que sejam magias do tipo ritual. Magias de ritual podem ser usadas direto do grimório, lendo o livro enquanto conjura. Vamos supor então que dentre as escolhidas para aquele dia estão os mísseis mágicos. Assim que começa a aventura, o mago e seu grupo se deparam com lobos em seu caminho e começa um combate. No seu turno, o mago usa mísseis mágicos em um dos lobos. Isso faz com que ele gaste um dos seus slots de magia de nível 1. O combate segue e um lobo fica vivo. Na outra rodada, ele decide usar novamente mísseis mágicos naquele lobo vivo. Assim, ele gastou o seu outro slot de magia de nível 1, ficando sem slots. Se não tiver algum recurso para recuperar slots de magia, o mago só poderá usar magias de nível novamente depois de um descanso longo, ficando o dia todo dependendo de seus truques e do seu cajado em último caso. Agora que nós nos aprofundamos no entendimento dos slots de magia de D&D, vamos voltar para a nossa ficha de magia Mãos Flamejantes. Já vimos que ela é uma magia de nível 1, então um mago de nível 1 poderia usar ela 2 vezes no dia, por exemplo. A ficha tem a informação do tempo de conjuração. A maioria das magias são conjuradas na ação do personagem, mas algumas podem ser usadas como uma ação bônus, uma reação, ou mesmo levar mais tempo, como 10 minutos. Mas só para deixar claro, esses 10 minutos são no tempo do jogo,
não são 10 minutos na vida real. Você não precisa ficar ali esperando na vida real 10 minutos para a magia ser conjurada. A distância indica onde a magia pode ser conjurada. Não confunda com a distância que ela chega, pois são coisas diferentes. Mãos flamejantes, por exemplo, têm uma distância de pessoa, ou seja, a conjuração sai das mãos do conjurador, mas o alcance da magia é de um cone de 15 pés. Depois temos os componentes da magia. Magias têm componentes verbais, somáticos e materiais. Um componente verbal indica que o personagem precisa falar em voz alta palavras mágicas para conjurar a magia. Sussurrar não vale, tem que falar alto. O componente somático envolve os gestos que o personagem faz. O conjurador precisa de pelo menos uma mão livre para conjurar uma magia com componente somático, a não ser que esteja segurando um foco arcano. Daí pode usar a mesma mão. Também existe o componente material, que são os ingredientes usados na magia. Os componentes materiais não são consumidos pela magia, a não ser que a descrição especifique que são consumidos. Se a magia não consumir seus ingredientes e eles não tiverem custo em ouro, o componente material pode ser substituído por um foco arcano ou uma bolsa de componentes, que são itens do jogo. A nossa magia de exemplo tem só componentes verbal e sensorial, e não usa nenhum material. Temos ainda na ficha da magia a duração da magia, que pode ser instantânea ou durar um período especificado. Algumas magias destacam aqui a necessidade de concentração. Magias de concentração são um tipo específico de conjuração. Se o conjurador perder a concentração, o efeito da magia termina. E só é possível se concentrar em uma única magia por vez. Ainda se você tomar dano enquanto está em concentração, precisa fazer um save de constituição, CD 10, ou metade do dano arredondado para baixo para não perder a concentração. Se cair incapacitado ou morto, a magia também se encerra. Temos também a descrição completa da magia, que contém os seus efeitos, alcance e dano causado, quando aplicado. Algumas magias também podem ser usadas em slots de magia de níveis superiores, que as tornam mais poderosas. Não é possível usar uma magia de nível maior que o slot, mas pode-se usar uma de nível menor que o slot. Imagina que o slot é um recipiente. Uma magia de nível 1 tem o tamanho de um slot de nível 1. Um slot de nível 2 é um pouco maior, e uma magia de nível 2 tem o tamanho do slot de nível 2. Uma magia de nível 2 não cabe em um slot de nível 1, mas uma magia de nível 1 cabe em um slot de nível 2, e algumas maximizam seus efeitos quando usadas nesses slots maiores. Se assistiu às 4 aulas, você tem agora um conhecimento aprofundado e prático sobre como jogar D&D. Parabéns! Existem diversos outros detalhes que você vai ter contato de acordo com o que ler o livro e for jogando, como regras para exploração e peculiaridades de cada classe, talentos e magias. O que aprendeu aqui vai te ajudar a começar com bastante maestria e ir internalizando o sistema aos poucos. Consulte o livro do jogador sempre que tiver dúvidas ou precise se aprofundar em uma regra. Links complementares você encontra aqui na descrição desse vídeo. Nos vemos muito em breve e até a próxima.